O Enochiano, ele é conhecido por ser um sistema poderoso e sofisticado de magia. E quer saber o porquê ele tem essa fama? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um pouco mais sobre. Bom, a princípio, o Enochiano ele é um sistema revelado ou recebido por seres celestiais ou popularmente conhecido como anjos. E esse sistema ele foi recebido por John Dee e Edward Kelly no século XVI na Inglaterra, especificamente ali no ano de 1582 a 1587. E dentre esses anjos que revelaram o sistema aos dois, estavam ali nomes mais popularmente conhecidos desse sistema de hierarquia angelical, que são os anjos Uriel, Gabriel, Rafael e Micael, ou Miguel. E é dito que dentre desses diversos anjos que auxiliaram na compilação do sistema, estavam também os mesmos anjos que instruíram o patriarca Enoque, do apócrifo bíblico. E, resumidamente falando, basicamente esse apócrifo, ele fala ali sobre um patriarca que foi arrebatado aos céus, ou seja, ele tem título de ser o único homem no mundo que não morreu, mas sim que ascendeu aos céus e foi arrebatado diretamente por Deus aos reinos celestiais. E também é dito em algumas interpretações de que esse patriarca ele se tornou o próprio arcanjo Metatron. E é daí que vem a inspiração para o nome do sistema modernamente atribuído, que é Enochiano. Então, Enochiano vem de Enoque, justamente fazendo essa alusão ao sistema que você pode contatar diretamente o divino. E esse nome ele foi uma atribuição que foi feita pela Golden Dawn, que é uma escola ou uma ordem iniciática, do qual eu já citei em alguns vídeos aqui, e que tem uma grande influência no ocultismo ocidental. E foi justamente a Golden Dawn que recuperou os manuscritos para trazer novamente à tona esse sistema, e cujo nome original na verdade se chamava Gebufol. E esse sistema ele foi revelado ao decorrer de diversas sessões de Scrying. E o que é Scrying, resumidamente falando? Ele é uma técnica de visualização feitas em superfícies reflexivas, ou tem até aquela imagem popular da leitura que é feita através da bola de cristal. Então, no Scrying, um dos métodos é a utilização de uma esfera reflexiva para que você possa contatar outros planos de existência e assim obter informações. Mas voltando, e era durante as sessões de John Dee e Edward Kelly que eles recebiam essas informações desses seres celestiais para compilar todo esse sistema complexo. E basicamente quem dirigia as sessões era John Dee. Então ele realizava as perguntas, fazia os questionamentos e também experimentos. Mas agora, falando um pouco mais sobre esses dois, quem era John Dee e quem era Edward Kelly? John Dee, ele nasceu em Londres no ano de 1527 e ele era geógrafo, filósofo, matemático, astrônomo e astrólogo. E ele também era estudante de hermetismo, de cabala e também alquimia. E uma curiosidade interessante sobre ele é de que na época ele era o conselheiro e astrólogo da rainha do Império Inglês, que no caso seria Elizabeth I. E inclusive ele foi o responsável por fazer os cálculos astrológicos para escolher a data de coroação da própria rainha. Então ele tinha uma influência no Império Inglês muito grande naquela época. E outra curiosidade também é de que ele tinha uma das maiores bibliotecas da Inglaterra ou até do mundo naquela época. Então essa biblioteca era consultada por diversos especialistas e pessoas ao redor do mundo. E além de ser também um religioso fervoroso, e o Dee, ele era anglicano, que é basicamente uma tradição cristã que busca um equilíbrio entre a tradição católica e a reforma protestante. E como bom matemático, ele acreditava que os números eram a base de toda a criação do universo. E basicamente para ele, a criação foi um ato de numeração de Deus do universo, como se ele fosse um grande programador. Já o Edward Kelly, ou Edward Talbot, ele foi nascido em 1555 e ele era conhecido por suas habilidades e sensibilidade de vidência. Então, ele seria o equivalente ao que a gente conhece no espiritismo hoje como um médium. Então, ele tinha essa capacidade de ver entre os planos. Mas ele também era botânico e alquimista. E foi um parceiro muito importante para que acontecesse a compilação de todo esse sistema, pois foi justamente por conta dessa habilidade dele que foi possível essa troca de informações
entre os anjos e essa dupla. E apesar do Dee ele ter um grande conhecimento sobre magia, ter toda a sua erudição, ele não tinha essa habilidade de troca ou de percepção mais sensitiva de informações do outro plano. Então ele necessitava de um parceiro para que pudesse complementar as suas habilidades. E é claro, o Edward Kelly não foi o primeiro parceiro do Dee. Ele entrevistou diversas outras pessoas, diversos outros médiums, para buscar o parceiro ideal do qual ele pudesse ter uma confiança também, principalmente, para que ele pudesse realizar essas sessões e obter essas informações. Então ele realizou diversos testes para verificar a veracidade ali da habilidade e sensibilidade dessas pessoas até encontrar o Edward Kelly, que foi, vamos dizer assim, o seu parceiro ideal e do qual também ele acabou adquirindo confiança. E é claro, só depois desses vários testes e ter adquirido a confiança dele é que o Dee realmente começou de fato ali as sessões de scrying para contatar esses seres e começar a receber as informações sobre o sistema. E uma outra curiosidade é que você pode acessar esses manuscritos que foram feitos por Dee em seus diários no Museu Britânico, junto também com os artefatos e os itens que eles utilizaram na época como recursos para realizar essas contatações e trocar informações com esses seres angelicais. Então, quem tiver a oportunidade, por exemplo, pode ir lá ver pessoalmente esses objetos e parte desses manuscritos. E agora falando um pouco mais da fama desse sistema. Por que o Enochiano ele é conhecido por ser um sistema de magia poderoso e sofisticado? E também complexo, é claro. Bom, o sistema ele é complexo porque ele é autossuficiente. Ele possui linguagem própria, procedimentos, técnicas, símbolos e itens específicos para que você possa praticá-lo, sendo um sistema autossuficiente, como eu disse, e autossuficiente no sentido operacional. E se eu fosse fazer uma analogia, seria equivalente a um sistema operacional de computador, por exemplo. E tem até um exemplo que pode se aproximar bastante disso, que é, por exemplo, o sistema operacional da Apple, que é exclusivo para os seus aparelhos, seja o MacBook, o iPhone, que é o Macintosh e o iOS. O sistema operacional da Apple é um sistema exclusivo e fechado justamente para os seus aparelhos. E isso faz com que esse sistema ele funcione de uma forma fluida e independente. Ou seja, a empresa ela desenvolveu o próprio sistema operacional, os próprios aparelhos eletrônicos do qual todo esse sistema funciona. O Enochiano, por analogia, funcionaria de uma forma similar. E a base do sistema são as chamadas enoquianas, que elas funcionam como se fossem chaves que acessam portais ou níveis de frequência específicos, do qual nos permite contatar ou interagir com esses seres celestiais. E além das chamadas, que são a base do sistema, nós temos também a linguagem enoquiana, ou seja, o sistema ele possui uma linguagem e idioma próprio. E através dessa linguagem que nós conseguimos contatar esses seres. E é uma linguagem tão completa que ela possui síntese, gramática e alfabeto próprios, e que, do ponto de vista linguístico, ele é uma linguagem completa, que pode ser traduzida, inclusive, mas que não há um registro histórico de que ela tenha sido utilizada ao decorrer da história. E, inclusive, alguns grandes filólogos, que são estudiosos da linguagem também, dizem que seria impossível o ser humano desenvolver uma linguagem nessa complexidade. E até especulações de que talvez essa linguagem seja tão antiga quanto o sânscrito, por exemplo. Mas isso é só para vocês entenderem ali as camadas de profundidade desse sistema. E uma curiosidade sobre as chamadas enoquianas é que quando quando elas foram ditadas pelos anjos, elas foram ditadas de trás para frente, porque a própria soletração das chamadas, elas já seriam conjurações, e que naquele momento poderia ser perigoso realizar a transcrição dessa forma, porque poderia acabar evocando energias indesejadas, mesmo sendo somente uma soletração, por assim dizer, já que seria sem os devidos preparos. E nós temos alguns itens também nesse sistema que eles foram solicitados pelos anjos para facilitar essa comunicação dos anjos com John Dee e Edward Kelly. E dentre esses itens nós temos a mesa sagrada, que ela era feita de uma madeira específica, em medidas específicas, e sobre os seus pés
ficavam discos de cera e também sobre a mesa tinha o disco de cera junto com a bola de cristal. E esse selo que ficava sobre a mesa, ele era um selo que era feito de cera de abelha e que nele continham gravuras com nomes de hierarquias angelicais e formas geométricas, cujo nome desse selo é Sigillum Dei Emeth, que por tradução seria selo do Deus verdadeiro. E atualmente esse sistema ele tem alguns modelos de prática, sendo uma delas a prática Gebufol, que é um sistema de orações e invocações que é realizado por 49 dias consecutivos para se obter revelações divinas. A outra prática é a prática da heptarquia mística, que, caso alguém tenha afinidade, seria equivalente a uma magia planetária enoquiana, ou seja, essa prática ela faz uma correlação com os 7 planetas da astrologia clássica, pois o termo heptarquia vem de hepta, que é 7, ou seja, 7 hierarquias. E essa prática ela tem como objetivo a conversação e a obtenção de informações desses seres angelicais. Uma outra prática também é a prática da grande tabela. Essa prática ela tem o mesmo objetivo da heptarquia mística, mas ela funciona através de um mecanismo diferente, que é baseado ali numa grande tabela, como diz o próprio nome, que é dividido em 4 partes. E cada uma dessas partes é atribuída a um elemento da natureza e a um ponto cardial. E que nessas tabelas tem várias letras que formam nomes de anjos, do qual você pode contatá-los diretamente para obter algo, de acordo com a sua função, é claro. E uma outra prática do enoquiano é a prática dos éteres, ou dos Aetirs, que é uma prática de viagem astral que você viaja a camadas que estão sobrepostas ao nosso mundo físico. E é dito que nessas camadas, que estão em outro nível de frequência, são as moradias desses seres. E nesses éteres, você não somente consegue entrar em contato com esses seres, mas também obter conhecimentos dos mais diversos sobre o universo e ter uma compreensão muito mais profunda sobre a realidade do qual nós vivemos. E é claro, além dessas práticas mais comuns, temos diversas adaptações também que foram realizadas ao decorrer da história e que foram moldadas por diversos magistas às suas necessidades, crenças e particularidades, de modo geral. Mas é claro que obtiveram algum domínio de prática e conhecimento sobre esse sistema para realizar ali adaptações. E essas adaptações expandiram a forma como nós conhecemos e utilizamos o sistema, ampliando a sua base, tornando-o ainda mais rico e amplo, mostrando o quanto o enoquiano ele é um sistema complexo e versátil, do qual nos possibilita realizar essa adaptação segundo a nossa necessidade, segundo a nossa realidade, dentro de uma jornada espiritual particular. Mas é claro, isso só é possível se você mergulhar, entender o sistema e praticá-lo, para que você possa conhecê-lo em profundidade e depois entender como você pode adaptá-lo à sua realidade e necessidade. Assim como, por exemplo, um smartphone que você pode personalizar ali o papel de parede, a estética dos aplicativos, do sistema operacional em si, modificando a fonte, as cores, etc., mas sempre baseado na sua composição. Um desses exemplos é a própria prática da grande tabela, que é uma prática neo-enoquiana, ou seja, uma prática nova, que foi criada pela Golden Dawn, quando eles estavam resgatando e juntando esses registros históricos dos diários de Di para compilar e trazer o sistema à tona novamente. E como uma parte desses registros, desses diários, foi perdida ao decorrer da história, por diversos motivos, para preencher essas lacunas e tornar o sistema operativo, eles utilizaram da matriz de conhecimento e de estudos da própria Golden Dawn para poder trazer o sistema de uma forma funcional à tona. E daí que surgiu a prática da grande tabela, onde a Golden Dawn ali utilizou a base de registros desse sistema e adaptou segundo o seu currículo para torná-lo operacional novamente e fazendo as suas próprias atribuições, que no caso que são aos 4 elementos da natureza e entre outras. E que talvez se não fosse por essa adaptação, a gente não teria o conhecimento ou acesso a esse sistema
hoje em dia. E teve até uma outra adaptação feita por essa ordem, que foi o sincretismo com as divindades do Antigo Egito, junto com o sistema enoquiano. Então, eles identificaram ali as correlações entre o panteão egípcio antigo com as forças que eram identificadas naquele sistema, fazendo uma adaptação neopagã ao sistema de magia enoquiano. Mas, em suma, se eu fosse resumir o objetivo maior desse sistema, é o contato e a união com o próprio divino, independente da forma como você conceba ou do nome que você chame. Ele nos permite, dentro desse sistema operacional de magia, adaptá-lo à nossa realidade, às nossas crenças, mas é claro, sempre com coerência, para que a gente possa acessar, nos conectar de forma direta com aquilo que é divino para nós, sem a necessidade de um intermediário, que no caso seria a função da religião. Então, particularmente falando, uma das características mais interessantes que eu vejo do enoquiano é justamente para quem não se sente adequado numa religião específica ou não se identifica, o enoquiano ele pode ser um sistema de conexão com o divino sem a necessidade da gente se vincular a um dogma ou uma crença específica para que a gente possa entrar em conexão com o divino. Mas, assim como eu disse, com muita prudência, estudo e prática, pois sem conhecer o sistema não é possível realizar isso e talvez gere até mais problemas para você na sua jornada espiritual. Então, ele é um sistema complexo, sofisticado e completo ou autossuficiente, justamente porque ele possui todo um sistema operacional do qual, ao compreendê-lo, nós conseguimos utilizar como uma ferramenta de autodesenvolvimento e expansão de consciência absurdo. E para mim, essa é uma das belezas do sistema enoquiano, justamente para que a gente possa colocar ali o nosso toque, o nosso tempero ao sistema. E justamente com esse objetivo é o qual eu realizo a missa enoquiana todos os meses no último sábado do mês, que é um ritual de conexão com o divino, do qual eu acabo conduzindo a ritualística e a cerimônia para que toda e qualquer pessoa possa participar, independente da sua crença ou religião, como uma forma de você acessar o sagrado de uma forma independente, justamente prezando pelas pessoas que não se identificam com uma religião ou dogma específico, mas também para que elas não se sintam desamparadas. Então, caso você tenha interesse em participar da missa enoquiana, que é um ritual que foi criado pelo Frater Goya, que foi o meu professor de enoquiano, eu te convido a acessar na descrição desse vídeo o link que eu vou deixar. Então, caso você tenha interesse, entre em contato comigo. E caso você tenha gostado desse vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que possam se interessar por esse assunto. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e curtir também o vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima.